Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos continuar a falar da prosa modernista da terceira geração. Lembrando, gente, que nas nossas aulas anteriores nós vimos, o quanto essa terceira geração ela foi uma geração de ruptura, que nós pudemos perceber principalmente na primeira escritora que nós estudamos, que é a Clarice Lispector. Hoje, então, nós vamos falar a respeito de um outro autor que eu já citei ele anteriormente, que é o Guimarães Rosa. Seu nome, então, é João Guimarães Rosa. Ele nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, em 27 de junho de 1908. Formado em medicina, foi médico da Força Pública de Minas. Foi também diplomata e ocupou vários cargos em diversos países. Seu perfil enquanto estudioso e explorador de outros universos linguísticos se refletiu em sua obra. Guimarães publicou seu primeiro conto na revista O Cruzeiro, em 1929. Então, gente, Guimarães Rosa, brasileiro, diferente da Clarice, ele nasceu em Minas Gerais. Ele era médico de formação, tanto que ele exerceu a sua profissão de médico e também, gente, ele trabalhou como diplomata. Guimarães Rosa era um poliglota. Se eu não estou enganada, ele falava cerca de 5 idiomas. Então, era uma pessoa bastante culta. Também, gente, toda essa parte dele de estudioso, explorador de outros universos, vai se refletir muito na sua literatura. Gente, o Guimarães ele tem uma história bastante peculiar. A cidade que ele nasceu é no interior de Minas Gerais. E o Guimarães, quando pequeno, ele tinha muito problema para enxergar. Então ele batia muito nas coisas e tudo mais. Um dia, um amigo do seu pai, que era médico, foi visitar a sua família. E nisso, gente, esse médico percebeu que tinha algo de errado com o menino Guimarães. E colocou os seus óculos no menino e percebeu que o comportamento dele mudou. Então o Guimarães ele tinha um sério problema de visão, tanto que ele fala que a partir do momento em que ele colocou seus óculos, ele pôde ver realmente o mundo. E ele fez, muito bem isso, ele explorou diferentes universos. No ano de 1936, recebeu o Prêmio da Academia Brasileira de Letras, com elogios do poeta Guilherme de Almeida pela coletânea de versos Magma. Sua obra passou a ocupar um lugar de destaque na literatura brasileira a partir da publicação dos livros de contos Sagarana, em 1946. Guimarães Rosa promoveu uma revolução no regionalismo literário e voltou os olhares da crítica para o código de arte que utilizava sua estrondosa invenção da linguagem. Gente, o Guimarães Rosa, então, muito cedo, foi premiado pela Academia Brasileira de Letras por seus poemas, seu livro de poemas chamado Magma. Gente, ele teve um grande destaque na nossa literatura, principalmente no ano de 46, justamente ano de lançamento do seu livro Sagarana, que são cerca de 9 contos que ele fala sobre o sertão mineiro. Também, gente, ele vai trazer uma revolução para o que a gente conhece como regionalismo, justamente porque a sua forma de abordagem vai ser diferente. Tanto que uma característica bastante marcante do Guimarães Rosa é o que nós chamamos de neologismo. Ele inventa palavras, mas obviamente, gente, não são palavras que nós não conseguimos compreender. São palavras que a gente consegue, entender dentro do contexto. Tanto que não recomenda-se a leitura de um livro de Guimarães para um leitor iniciante, justamente porque ele consegue trabalhar tão bem com essa linguagem que a sua obra é bastante complexa. Então, nós temos aqui uma entrevista que foi concedida pelo Guimarães ao Jornal Diário de Notícias de Lisboa no ano de 66. Quando escrevo, não penso na literatura. Penso em capturar coisas vivas. Foi a necessidade de capturar coisas vivas, junto à minha repulsa física pelo lugar comum, e o lugar comum nunca se confunde com a simplicidade, que me levou a outra necessidade íntima de enriquecer e embelezar a língua.
tornando-a mais plástica, mais flexível, mais viva. Escrever para mim é como um ato religioso. Então a gente percebe que o Guimarães, quando ele escreve, ele não fica pensando na literatura. Ai, nossa, olha, aqui eu criei uma epifania, aqui eu fiz isso, aqui eu fiz aquilo. Não, a preocupação do Guimarães é justamente capturar essas coisas vivas, essas coisas presentes que ele está vendo ali. Então, gente, nós percebemos aqui a grandiosidade da obra do Guimarães Rosa. Então, gente, vamos falar um pouquinho da linguagem dele. A experimentação do código e do sentido linguístico assume em Guimarães um novo potencial. Então, vamos ler aqui um trecho da História Concisa da Literatura Brasileira, do Alfredo Bose. Para Guimarães Rosa, como para os mestres da prosa moderna, um Joyce, um Borges, um Gadan, a palavra é sempre um feixe de significações. Mas ela o é em um grau eminente de intensidade se comparada aos códigos convencionais da prosa. Além de referente semântico, o signo estético é portador de sons e de formas que desvendam fenomenicamente as relações íntimas entre significante e o significado. Gente, então essa questão da forma atribuída com a escrita, ela é muito explorada na obra do Guimarães Rosa. Então, por isso que a gente fala tanto da questão da linguagem do Guimarães. Lembram que a gente falou tanto do íntimo na parte da Clarice? No Guimarães, a gente tem que lembrar sempre dessa parte da língua. Assim como Clarice, a invenção estética da palavra o coloca em destaque no panorama da literatura brasileira. A terceira geração do modernismo não economiza na exploração da língua e, no caso de Guimarães, compunha como um trabalho científico. Ainda um trecho da sua entrevista para o Diário de Notícias. Tenho montes de cadernos com relações de palavras, de expressões. Acompanhei muitas boiadas a cavalo e levei sempre um caderninho e um lápis preso no bolso da camisa para anotar tudo o que de bom fosse ouvido, até o cantar dos pássaros. Gente, então o Guimarães, ele é alguém que ele vai levar muito a sério essa questão da escrita. O que é escrever? O que eu consigo trazer de expressividade na minha escrita? De modo geral, encontraremos na criação do autor grande apropriação e exploração da língua oral do sertão brasileiro, associados ao ritmo, à musicalidade e à criação de termos, a referida inventividade estética da linguagem. Além disso, sua obra possui um tom metafísico e um mergulho profundo em questões existenciais que assolam a alma humana. Então, gente, nós vemos que o Guimarães, além de trabalhar tão bem a linguagem, ele consegue também entrar nas questões existenciais, também possui um tom metafísico. Então, a gente consegue perceber que o Guimarães, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Então, vamos falar desse ritmo da prosa. Bem boi bravo, bate de baixo, bota baba, boi berrando. Dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito. Vai, vem, volta, vem na vara, vai, não volta, vai varando. Aqui nós temos um trecho de Sagarana, que é o conto O Burrinho Pedrez. Nos 9 contos de Sagarana, é possível notar, de forma marcante, o uso de recursos da expressão poética. Ao ler o conto em voz alta, organizados em pequenas sagas, o leitor se depara com a musicalidade do que está sendo dito. Então ali, gente, ó, boi bem bravo, bate, baixo, bota, baba, boi berrando. A gente consegue acompanhar o som da boiada passando. Então aqui nós temos, nesse caso, uma aliteração de B, depois de D e depois de V. Então, gente, o Guimarães, ele traz características da poesia para a sua prosa. No fragmento do conto que abre Sagarana, intitulado O Burrinho Pedrez, a presença de aliteração das consoantes B, D e V, evidenciando, respectivamente, o berro do boi, seus passos e sua movimentação. O enredo dos contos revela o cotidiano do sertão.
Em O Burrinho Pedrez, os serviçais de Major Saulo estão formando uma comitiva de cavalos para transportar um rebanho de bois de corte sertão afora. O burrinho 7 de ouros é um dos escolhidos para isso e será montado por João Manico. Essa travessia revela histórias populares contadas pelos vaqueiros e os dramas do burrinho. 7 de ouros, desprezado por ser apenas um burro, é o grande herói da travessia. Diante de um córrego transbordando, 8 vaqueiros perdem a vida e o burrinho é o único que consegue atravessar. Gente, esse primeiro conto, né, de Sagarana, ele mostra que muitas vezes não adianta você nadar contra a correnteza. Justamente porque o burrinho 7 de ouros, ele consegue se salvar justamente porque ele é o único que não tenta nadar contra a correnteza. Ele simplesmente se deixa levar. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!